a sua Bíblia no livro de Esdras, vamos continuar nos nossos estudos, a nossa meditação no texto de Esdras. Capítulo 5. Livro de Esdras, capítulo 5. Vamos do versículo 6 em diante. Livro de Esdras, capítulo 5, no versículo 6 em diante. Luciano, ajuda o Samuel a achar o texto aí, dá uma força para ele. Esdras 5, de 6 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Eis a cópia da carta que Tenetai, o governador da região deste lado do Eufrates, com Setar-Bozenai e os seus companheiros, os Afarsaquitas, que estavam deste lado do rio, enviaram ao rei Dário, na qual lhe deram um relatório nos seguintes termos: ao rei Dário toda a paz. Saiba o rei que nós fomos à província de Judá, ao templo do grande Deus, que está sendo construído com grandes pedras. A madeira está sendo colocada nas paredes, e a obra está sendo feita com diligência, e avançando nas mãos deles. Perguntamos aos anciãos, assim lhes dissemos: quem deu ordem para vocês reconstruírem esse templo e restaurarem esta muralha? Além disso, perguntamos também pelos nomes deles, para informar ao Senhor, para que pudéssemos enviar por escrito ao rei os nomes dos homens que são chefes deles. Esta foi a resposta que nos deram: nós somos o quê? Me ajudem, vamos lá. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra, e estamos reconstruindo o templo que há muitos anos tinha sido construído, o qual um grande rei de Israel construiu e terminou. Mas depois que os nossos pais provocaram Deus dos céus a ira, ele os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esse templo e transportou o povo para a Babilônia. Porém Ciro, rei da Babilônia, no primeiro ano do seu reinado, deu ordem para que esta casa de Deus fosse reconstruída. Também os utensílios de ouro, de prata, da casa de Deus, que Nabucodonosor tinha levado do templo de Jerusalém, no templo da Babilônia, o rei Ciro, e foram dados a um homem cujo nome era Sesbazar, a quem tinha nomeado governador, e disse: pegue esses utensílios, vá ao templo de Jerusalém, e que a casa de Deus seja reconstruída no seu antigo lugar. Então veio o dito Sesbazar, lançou os fundamentos da casa de Deus em Jerusalém, e daí para cá o templo tem estado em construção, mas ainda não está acabado. Agora, se parecer bem ao rei, que se busque nos arquivos reais da Babilônia, se é verdade que há uma ordem do rei Ciro para reconstruir essa casa de Deus em Jerusalém, e que o rei nos faça saber a sua vontade quanto a isso. Amém? Glória a Deus. Vamos lembrar um pouquinho do que aconteceu nos últimos momentos. A gente teve o povo que voltou do cativeiro, nós tivemos um período grande de inércia, de preguiça, um tempo grande que o povo não privilegiou a casa de Deus. Eles voltaram com documento oficial do rei Ciro, dizendo para construir, voltaram com madeira, voltaram com prata, com bronze, voltaram com tudo, não fizeram. Uma vez que não fizeram, veio uma perseguição. Minimamente eles começaram, lançaram os alicerces do templo. Na verdade, primeiro edificaram o altar, e nesse ato de edificar o altar, começou a ter rotina de adoração, rotina de sacrifício. De alguma forma, a palavra de Deus, o louvor, as orações começou a mexer com o povo, mas ainda não foi suficiente. Passou um tempo, Deus levantou 2 grandes profetas, Ageu e Zacarias, que foram para cima do povo, para cima do governador Zorobabel,
para cima do sumo sacerdote, Josué, com o dedo em riste, cobrou a liderança daquele povo, porque que a obra de Deus estava parada. Diante da pregação efusiva, diante da pregação corajosa, ousada dos profetas, o povo se mexeu. Na hora que o povo se mexeu, os inimigos se levantaram e questionaram: quem deu ordens a você a fazer? Queridos, diz um ditado que a gente conhece as pessoas em dois grandes momentos da vida. A gente conhece o ser humano quando ele tem poder, quando você dá poder a uma pessoa, e você conhece uma pessoa na tragédia, na fraqueza, na miséria, na pobreza. Alguns vão dizer que só conhece os irmãos depois que os pais morrem, na hora de dividir a herança. Alguns dizem que só conheceram de fato o cônjuge no divórcio, descobriu que era outra pessoa, completamente diferente. Quem eu sou? Quem você é? Qual a nossa identidade? Lembramos que o tema principal de Esdras é reconstrução. A reconstrução do templo, Neemias a reconstrução dos muros, mas nós estamos reconstruindo várias coisas. Está sendo reconstruída uma identidade de louvor e adoração. Está sendo reconstruído um ministério sacerdotal, um ministério levítico. Está sendo reconstruído a identidade do povo. É lógico que é muito bom nós estarmos no local da religião, no local do encontro, no local da adoração. Esse povo que tinha sido deportado, eles perderam muito. Perderam suas casas, perderam seus comércios, perderam seus bens, perderam a sua cidade, a cidade foi destruída, perderam o templo, a referência da adoração. Mas mais do que isso, antes, eles tinham perdido a sua identidade, o seu coração, e por isso que Deus castigou, trazendo todas essas coisas. Havia uma necessidade de reconstruir o templo, sim ou não? Tinha uma necessidade, mas reconstruir o templo faria deles de fato adoradores? Não faria. Não era a falta dos muros do templo, do edifício, que tornava a vida daquelas pessoas o que elas deveriam ser de fato. Quando nós estamos na igreja, domingos, segundas, terças, quartas, de manhã, de tarde, de noite, a gente aprende, a gente desenvolve a nossa fé, a gente tem comunhão com os irmãos. O ambiente do culto é um ambiente saudável para a vida cristã, sim ou não? É saudável. A gente aqui não é pressionado na nossa fé, aqui as pessoas não riem das coisas que a gente fala, a não ser quando eu falo mal do Chico, né? Normalmente as pessoas riem, mas as pessoas não riem, não zombam, não duvidam. Mas nós não fomos chamados para ficar dentro dos muros, dentro do templo. Querida, a nossa identidade, ela precisa ser forjada no fogo do Espírito Santo, e ela precisa brilhar justamente no meio das trevas. Havia um desafio para esse povo, que é um desafio para nós. Estar no meio do povo de Deus, no meio da congregação dos santos, da Assembleia dos Justos, isso nos protege. A gente se sente bem, a gente se sente seguro. Mas não é aqui o local principal da adoração. Não é aqui o local principal que nós vamos brilhar. Nós precisamos brilhar e fazer a diferença onde? No meio das trevas. E talvez aquele povo não tinha entendido isso, talvez eu e você também não entendemos. Porque eles foram lá para a Babilônia, o reino do sul, e eles foram lá para a Síria, o reino do norte, e quando tiveram a liberdade assinada, o tratado escrito, muitos não voltaram, porque se acostumaram de um jeito tal, com a cultura, com a vida, com os deuses babilônicos e assírios, que já não mais se entendiam como servos e filhos de Deus. Será que acontece isso às vezes comigo, com você? Quantos dos nossos adolescentes e jovens, de repente vão para as faculdades e não voltam para a igreja? Quantos que começam a trabalhar, começam a ganhar um pouco de dinheiro, vão para o mercado de trabalho, tem um pouquinho de dinheiro, de autoridade, de autonomia, já não volta mais para a igreja? Quantos começam a namorar e já não voltam mais para a igreja? O que tem acontecido? O problema está no namoro? Não.
O problema está nas faculdades? Também não. O problema está no shopping? O problema está nas empresas? Não. O problema está nos corações que não têm firmeza da sua identidade. Quem era aquele povo? Eles eram chamados de filhos de Deus. Quem sou eu e quem é você quando ninguém está olhando? Quem nós somos diante do mundo espiritual? Quem nós somos diante da sociedade? Nós precisamos, querido, de fato, entender que o nosso papel vai muito além da construção do templo, muito além dos muros. Nós precisamos demonstrar a grandeza do caráter de Cristo, a tempo e fora de tempo, aonde quer que nós estejamos, em nome de Jesus. Passa mais uma aí. Querido, quem que você é quando ninguém está olhando? Quem você é no oculto? Quem você é diante do mundo espiritual? Quando ninguém está olhando, mas certamente os olhos do Senhor, que estão em todos os lugares, te vê, te contempla. Certamente o inimigo que anda ao nosso derredor, bramando como um leão, também te vê e te contempla. Ele anda ao derredor. Essas paredes não nos protegem da ação do inimigo que vem para roubar, matar e destruir. O inimigo que tira a nossa atenção, que faz o celular ficar apitando, coçando, que faz você ficar pensando nos problemas de amanhã, que quando a palavra vem, ora você não acata ela por causa da tua dureza, eu não aceito isso para a minha vida. Ora você se finge de morto, isso não é para mim, isso é para o outro. O inimigo ele continua atuando. Quando nós vamos ao texto da última ceia de Cristo, querido, como aquele texto ele é intrigante para mim, e como aquilo tantas vezes me dói refletir naquele texto. O último momento de Jesus, Jesus com os seus discípulos, um momento delicado, um momento singelo, um momento alegre, Jesus dizendo que era o último momento, desejei ardente, ansiosamente participar desse momento com vocês, antes do meu sofrimento, porque é necessário que o Filho do Homem seja entregue na mão dos pecadores e morra, e ao terceiro dia ressuscite. Quando Jesus fala isso, qual que é a reação dos discípulos? Quem lembra? Quando Jesus anuncia sua morte, na mesa da ceia, Oi? E eles estavam com ele até o fim, Jesus ama eles até o fim, mas qual a reação dos discípulos? Segundo o texto de Mateus, quando Jesus termina de dizer isso, os discípulos começam a discutir um com os outros, quem seria o maior no reino? Tipo assim, ele vai morrer mesmo? Agora que ele vai, quem que vai ficar no lugar dele? Quem que vai ser o chefe? Quem vai ser o líder? Quem vai tomar o poder? Nesse mesmo contexto, enquanto ele está se despedindo, lavando os pés dos discípulos, cortando o pão, apresentando o cálice, dizendo que é o sangue da nova aliança, Judas está sendo possesso pelo diabo para atrair Jesus. Tudo acontece em torno do culto, como tantas vezes acontece. E se eu e você não estivermos em vigilância, o inimigo rouba, porque existe um culto presente, físico, existe um levantar de mãos, existe um bater de palmas, existem reações à pregação, mas existe algo oculto que só Deus está vendo, que só Deus sabe da tua mente. Ao povo, esse povo que foi levado ao cativo, em Isaías 29, ele vai dizer assim, esse povo vem a mim como de costume, como alguém ensinou, eles fazem repetidamente, os seus lábios até me louvam, mas o seu coração está muito longe de mim. Querido, quem nós somos diante do mundo espiritual? Quantas histórias eu conheço e você conhece, de gente pregando, como eu aqui estou, outros cantando, como os irmãos estavam, gente servindo às portas, gente servindo na igreja, servindo a ceia, e gente que, literalmente, sendo usado pelo inimigo. Quantos casos?
Quantas vezes, querido, nós estamos de corpo presente? Quem sou eu e você no oculto? Somos adoradores? De fato e de direito? Paulo vai dizer, vocês manifestam que são cartas de Cristo. A carta é uma coisa que é enviada, fechada. A carta é uma coisa que é enviada selada, para alguém abrir. Quando abrir o meu oculto, o meu íntimo, se abrisse agora aqui um telão, 4, 5, 10, 25 Gs, Ds, né? 3D, 4D, 5, 20 Ds, uma tecnologia nova, espiritual, e mostrasse o que está na minha mente, do meu coração, será que você continuaria ouvindo essa mensagem? Será que Deus, se apresentasse, o teu irmão do lado ficaria com você? Nós somos uma carta de Cristo que precisa ser aberta, querido. A gente não pode ter vida dupla, a gente não pode ter uma vida dentro da casa de Deus e outra fora. E a pergunta se repete, quem você é? Quando só Deus e o teu adversário estão olhando. Quem você é diante da internet? Quem você é diante do teu celular? Quem você é no oculto? Quem você é no íntimo? Querido, o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. E o diabo anda ao nosso derredor bramando como um leão. Coloque para a gente Atos 19, de 13 a 15, por favor. Atos 19, de 13 a 15. No texto que nós estamos tomando por base aqui de Esdras, quando eles escrevem a carta, no versículo 7, eles dizem assim, no qual lhe deram um relatório. De coisas estão sendo registradas. Aqui eles enviaram um relatório do que eles viam fisicamente, humanamente, dos judeus. Mas na verdade, as nossas vidas estão sendo registradas. Davi fala, todos os meus dias estão registrados no teu livro. Existe um livro de Deus que registra. Lá no texto de Malaquias capítulo 3, no finalzinho vai dizer que Deus faz diferença entre o ímpio e aquele que o ama, o serve. E diz que há um memorial, há um registro de Deus. Deus registra o teu choro, a tua lágrima, a tua dor. Mas Deus registra a tua verdade, o teu testemunho. Deus registra o teu brilho, quando mais ninguém vê. Deus registra. Alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre sendo observada pelo teu acusador. A palavra de Deus diz que o diabo, que Satanás é o nosso acusador, e fica dia e noite diante de Deus nos acusando. E apesar do diabo ser o pai da mentira, muita acusação contra a minha vida e a sua é verdade. É verdade. Porque temos vivido vidas carnais, porque temos vivido vidas dissolutas, porque temos vivido um cristianismo meia boca. Tem um relatório, querido, rolando. Vamos expulsar os demônios, vamos expulsar os demônios. O nome de Jesus tem poder, mas quem sou eu e quem é você no mundo espiritual? Sabe quem estava observando quem no mundo espiritual? Deus, e estava observando Jó, lá em Jó capítulo 1. E vai dizer assim, Deus chama
Satanás vem no meio dos anjos. O texto bíblico diz que no momento da eternidade, que os anjos se apresentam diante de Deus, não sei se para lhe prestar contas, para prestar louvor, os anjos diante de Deus. O diabo estava no meio, infiltrado. Muitos diabos infiltrados no meio da igreja também. E o diabo no meio dos anjos. E aí Deus destaca o diabo e pergunta: o que você está fazendo? De onde você vem? E ele diz: de rodear a terra e de passear por ela. E aí Deus apresenta: viste o meu servo Jó, homem justo, temente a Deus, e que se aparta do mal. Não há ninguém como ele. Olha o relatório que Deus fez sobre Jó. Deus observando Jó no mundo espiritual. Não é papai, não é mamãe, não é cônjuge, é Deus falando: o meu servo Jó é um homem íntegro. Será que Deus pode me apresentar assim? Será que Deus pode te apresentar assim? Está aqui, esse menino, essa menina, esse jovem, esse homem, essa mulher. Vem cá, diabo, deixa eu te apresentar alguém que me traz alegria. Deixa eu te apresentar alguém que me traz orgulho. Deixa eu te apresentar alguém que faz os meus lábios sorrirem. Deixa eu te apresentar alguém que você não conhece. Alguém que está oculto em Cristo Jesus. Paulo fala sobre isso, a nossa vida oculta em Cristo. Agora eu fico imaginando o oposto dessa conversa. Eu fico imaginando o diabo chamando Deus para uma conversa. Senhor, vem cá, deixa eu te apresentar o Zezinho, o Manezinho aqui, pilantra, sem vergonha, traíra, mentiroso, fofoqueiro, está lá na igreja pagando de gatinho, mas na internet, na rede social, nas contas dele, ele é isso. Homem enganoso, mentiroso, igual a ele, tem um monte. Esses não são conhecidos de Deus. Porque a palavra de Deus diz assim: ah, Senhor, em teu nome fizemos e acontecemos, em teu nome pregamos, em teu nome falamos em outras línguas, em teu nome expulsamos demônios. E Jesus vai dizer assim: legal, não vos conheço. Querido, quem nós somos no mundo espiritual? O texto de Esdras, versículo 7, no qual lhe deram um relatório. Qual seria o meu relatório no dia de hoje? Qual seria o teu relatório no dia de hoje? Querido, quem nós somos no mundo espiritual, mas também quem nós somos no mundo dos homens. Passa mais um aí, por gentileza. Quem nós somos no meio da multidão? Tem crente na multidão que é completamente confundido. Ele parece com tudo e com todos, menos com Cristo Jesus. E o texto vai dizer que esses que estavam observando, tipo um Big Brother, eu e você sendo observados no mundo espiritual e no mundo dos homens, constantemente. Talvez o Samuel e o Luciano vão lembrar dessa, uma música do Walter, da banda Salva Vidas. Se você pensa que está tudo legal, porque você é independente, vultos te observam na sombra, atuando em sua mente, trazendo um imenso vazio, um desconforto à sua alma. E ele falava sobre vultos que vivem no entorno das pessoas. E é verdade, o diabo anda ao nosso derredor, bramando, procurando espaço. O relatório foi enviado. E aí foram perguntar para os trabalhadores lá, foram perguntar para aqueles que estavam reconstruindo o templo. Versículo 11. Versículo 9, perguntamos aos anciãos, quem deu ordem? Versículo 10, além disso perguntamos também os nomes, quem são vocês? Versículo 11, olha a resposta. Nós somos servos do Deus dos céus e da terra. E estamos reconstruindo o templo, estamos fazendo a sua obra. Quem nós somos diante da sociedade? Querido, não tem problema nenhum você andar com qualquer tipo de pessoa, pelo contrário, você deve andar com as pessoas que pensam diferente de você, você deve andar com as pessoas que são pecadores como eu e você, porque todos nós somos pecadores, mas pessoas que não se arrependem dos seus pecados, você deve andar com elas, e levar o brilho da luz, o brilho da glória,
levar salvação em Cristo Jesus. O cristão não deve se afastar. Eu não vou andar com fulano porque ele está no crime. Eu não vou andar com ciclano porque ele está na mentira. Eu não vou andar com aquele outro porque ele está em adultério. Eu não vou andar com aquele outro porque ele está na pornografia. Eu não vou andar com aquele outro porque ele está na corrupção. Você vai ter que ir para Marte. Você vai ter que sair do mundo. Você consegue escolher alguém que não tenha pecado para andar? Você tem que andar com Jesus. Amém? Tem que andar com Jesus. Mas por que você tem medo de andar com algumas pessoas? Você tem medo de ser confundido? Se eu tiver amizade com um homossexual, eu vou ser confundido. Como assim? Se eu andar com uma pessoa que é viciada em crack, eu vou ser confundido? Como assim? Se eu andar com uma pessoa que tem tal prática da sociedade, que a palavra de Deus é contrária, não, querido, você tem que andar com ela. O problema não é você andar com ela. O problema é que quando você está com ela, você deixa de ser você. Você deixa de ser cristão. Você deixa de ser exemplo. Você deixa de ser luz. Se você não consegue brilhar quando está, não anda mesmo. O problema não são as pessoas, o problema sou eu. O problema é você que muda quando está com as pessoas. Sim ou não? Porque eu lhes dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também, disse Jesus. Em verdade lhes digo, que não é o servo, não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado é maior do que aquele que o enviou. Jesus andou no meio dos pecadores, Jesus andou no meio dos publicanos, Jesus andou no meio dos religiosos, Jesus andou no meio dos samaritanos, e Jesus continuou sendo santo. Quem eu sou na sociedade? Querido, o que eu e você somos no escuro, no íntimo, no oculto, vai refletir. Não é o que você é no templo, não é o que você é na igreja. Tem muito homem dentro da igreja que é um santo, educado, trata bem as moças da igreja, trata bem as idosas, os idosos, mas em casa é um cavalo, um jumento. Trata mal a esposa, trata mal o pai e a mãe. Na igreja é uma bênção. Nossa, vê a irmã idosa descendo a escada, dá a mão, ajuda. No metrô e no trem finge que está dormindo e fica no lugar reservado. Não é? Se eu pegar dormindo, irmão, vai tomar tapão, hein? Vai acordar no tapa, viu? Vai, Pablo, finge que está dormindo no metrô e no trem. Se eu pegar, mano, tá ruim, viu? Dentro da igreja é uma bênção. Pastores, missionários, diáconos, presbíteros, mulheres também, missionárias, diaconisas, pastoras. E em casa, e na sociedade? Qual é o nosso compromisso, querido? Não importa o que eu sou dentro da igreja, o que você é. O que importa é o que você é no mundo espiritual. O que importa é o que você é na sociedade. O que somos no íntimo, no oculto, vai refletir na sociedade. A boca fala do que o coração está cheio. Está cheio. Você precisa alimentar o teu interior com a palavra de Deus. A internet é uma bênção e uma maldição, querido. Se você pegar o teu aplicativo agora das redes sociais e olhar lá quanto tempo você ficou online, quanto que vai dar? 3 horas, 4 horas, 6 horas? Lembra que está sendo feito o relatório? Eles estão sendo observados, nós também. Eu vi uma frase, eu não vou exatamente me lembrar como que era, mas diz mais ou menos o seguinte: a internet não veio para desviar ou para desvirtuar o momento devocional dos cristãos. A internet veio para revelar que eles não faziam. Não é que desvia a minha vontade de buscar a presença de Deus. O que dizia é o meu coração. Porque tendo ou não internet, tendo ou não celular, tendo ou não acesso, tendo ou não recursos desse mundo, o que faz brilhar o meu coração? Mas, querido, há uma atitude aqui, no texto de Esdras. Então perguntaram: quem deu ordens a vocês? Versículo 9. Quais são seus nomes? Versículo 10. E eles disseram, versículo 11: somos servos do Deus vivo. Às vezes você vem de um testemunho ruim em casa, como filho, como filha,
como pai, como mãe, como cônjuge. Às vezes você vem num testemunho ruim, como funcionário, você pisou na bola, foi pego, o que você vai fazer agora? Versículo 12, eles vão dizer assim: depois que os nossos pais provocaram o Deus dos céus a ira, ele nos entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Eles reconheceram seus pecados, eles reconheceram a sua fraqueza, eles reconheceram, olha, nós somos servos de Deus, mas é verdade, nós pisamos na bola, por isso que nós estamos pagando por isso. Será que a gente não precisa se posicionar melhor na sociedade? A pessoa vai dizer assim: ah, mas fulano é crente, mas fez isso. Não, eu fiz, mas eu não sou isso. Eu fiz, eu não sou isso, eu errei. Eu já pedi perdão a Deus, eu quero pedir perdão a você. E eu queria que você entendesse que o meu Deus é muito maior do que o meu erro. E você não deve diminuir a santidade de Deus por causa do meu erro. Tem coragem para isso? Às vezes a gente não reconhece os nossos erros, não reconhece os erros da igreja. A igreja comete erros na história, querido. Em dado momento, a igreja chamada cristã, tanto católica quanto protestante, ela foi colonizadora, ela invadiu países, nações. A igreja tinha exército, e não era de intercessores não, era exército militar. Teve época que a igreja teve escravos, servos de Deus, homens, mulheres, pastores, tinham escravos. Nada disso é orientado na palavra de Deus. E o que você tem que fazer? Olha, nós erramos, eu errei. Então lá na escola, você pisou na bola, sei lá, foi pego colando, fez alguma coisa. Aí diz que é crente. Não, eu sou crente, eu não sou isso, eu errei. Eu errei, pode pôr 0 aí na minha prova. Eu errei, eu vou fazer outra. Errou lá no trabalho, errou no trânsito. Levanta a mão, pede perdão, fechou a pessoa, não deu seta, entrou onde deveria. Você vai discutir? Levanta a mão, olha, eu errei. Eu errei. Os nossos pais erraram. Por isso o nosso Deus nos castigou. Mas, a palavra de Deus se cumpriu, nós estamos aqui de novo, reconstruindo o templo. Deus quer te dar uma nova oportunidade no dia chamado hoje, e nós precisamos aproveitá-lo. Assumir a verdade dos nossos erros não diminui a grandeza de Deus, pelo contrário, demonstra o quanto Deus é grande, misericordioso, rico em perdão e misericórdia. Assuma os seus erros em casa, diante da sua esposa, diante do seu marido, diante dos seus pais, diante dos seus filhos. Zaqueu ouviu a palavra de Deus, e Zaqueu levantou a mão e disse assim: Senhor, no que eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Zaqueu não ficou de conversinha mole, tipo Adão, a mulher que tu me deste, tipo Eva, a serpente que criaste. Não, Zaqueu bateu no peito e disse assim: entendi, eu estava em pecado, eu vou pagar o preço do meu pecado, eu quero estar em paz diante da sociedade. Para terminar, versículo 17 lá do texto de Esdras, na verdade até um pouquinho antes, mas versículo 17: agora, se parecer bem ao rei, que se busque nos arquivos reais da Babilônia, se é verdade que há uma ordem de Ciro para reconstruir esta casa de Deus. Faz um levantamento aí na lei, faz um levantamento entre os homens, faz um levantamento aí dos impostos, faz um levantamento do SCPC Serasa, faz um levantamento aí das coisas dos homens, da autoridade do governo. Como é que nós estamos diante das autoridades? Jesus foi colocado diante das autoridades. Jesus foi julgado pela autoridade dos judeus e pela autoridade dos romanos. Os judeus, para acharem alguma culpa em Jesus, o texto diz que contrataram falsas testemunhas para dizer coisas que Jesus não tinha dito. Diante dos romanos, as falsas testemunhas não funcionaram, e Pilatos deu a sentença. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, porque esse é para mim o instrumento escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios e reis. Jesus se apresenta lá diante de Pilatos, governador, bem como diante dos filhos de Israel, pois eu mesmo vou mostrar a ele quanto deve sofrer pelo meu nome.
Querido, nós temos que dar testemunho diante das autoridades e dos governos, diante dos policiais na rua, diante dos agentes sanitários, diante dos agentes de educação, dos professores, diante dos chefes na empresa, diante dos governantes, dos presidentes. A gente precisa dar testemunho. Como é que você trata aqueles que foram investidos de autoridade? Não respeita nem pai e mãe, não respeita nem o pastor da igreja, as pessoas que Deus coloca no teu caminho. Como é que você vai respeitar aquele que você não conhece? Mais uma vez, voltando ao exemplo de Jesus, diante de Anás, de Caifás, dos líderes judeus, diante de Pilatos, Pilatos vai dizer assim: não encontrei neste homem nada que lhe fosse digno de morte. Lavo as minhas mãos. Em outra versão vai dizer assim: não encontrei nele crime algum. Se a pessoa não tem crime, ela é honesta, ela é justa, ela é santa. Nós estamos numa fase da história que talvez a nossa geração precise se apresentar diante dos governos. Talvez a nossa geração seja uma geração que enfrente algum tipo de limitação na pregação do Evangelho. Nós temos países que os pastores, para poder pregar uma vez por semana, eles precisam enviar o sermão para que seja protocolado por uma autoridade, e o sermão vai ser lido pela autoridade, para que possa ser pregado numa igreja. O pastor já não tem mais a liberdade de escolher os seus textos e falar o que ele entende da palavra de Deus. Nós estamos vivendo uma época de guerras, uma época de rumores de guerras, e estamos vivendo uma época de perseguição ao evangelho em vários cantos do mundo. No Brasil não, mas e se a coisa apertar por aqui? Será que a gente, diante das autoridades, seremos tidos por justos? Quando Daniel foi observado pelos agentes da autoridade da época dele, disseram assim: jamais encontraremos nenhum erro em Daniel, a não ser que seja concernente à sua fé, porque Daniel era honesto diante das autoridades. Nós precisamos dar exemplo. É uma tristeza profunda quando a gente vê nomes de cristãos, de pastores, de líderes de igreja, envolvidos em maracutaia, envolvidos em falcatrua, envolvidos em corrupção, vereadores, deputados, senadores, ditos cristãos. Querido, isso é uma vergonha para o Evangelho. Mas a palavra de Deus diz o seguinte: é necessário que venham os escândalos, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Melhor fora não ter nascido, pregasse uma corda com uma pedra de moinha no seu pescoço e se lançasse no fundo do mar, do lago ou do oceano. Nós precisamos, querido, nós estamos sendo observados no mundo espiritual, na sociedade. Talvez a nossa geração precise falar do Evangelho às autoridades. Estou pronto eu? Está pronto você a dar testemunho? 1 de Pedro 3,15 diz assim: santificai a Cristo, e estejam prontos para dar testemunho concernente à sua fé. Os adversários dos judeus fizeram um relatório, enviaram para o rei e falaram assim: consulta aí nos documentos oficiais se esse povo está em dia com seus impostos, com as suas obrigações. A gente perdeu a moral de orar pelo nosso país, quando nós mesmos estamos envolvidos naquilo que a gente diz que é contra.